Nós estamos aqui para contar a história da nossa filha, né, do milagre que Deus operou na vida dela. E isso foi em 2013, né? Em 2013 nós estávamos em casa, já era tardezinha, quando ela foi no banheiro e ela foi urinar e saiu sangue, né? E nós ficamos preocupados e nós saímos à noite de casa e levamos ela na Unimed, aqui em Maringá. Aí na Unimed nós estávamos a princípio achando que era uma infecção, né, do rim, né, assim, da urina, né, infecção urinária, e começamos a fazer alguns exames. Aí o médico falou que por aqueles exames que nós estávamos fazendo a gente não iria conseguir saber o que era. Daí ele direcionou a gente para estar fazendo um ultrassom. Aí no ultrassom o médico constatou lá que havia alguns sintomas diferentes, só que a princípio ele não falou para nós, ele simplesmente passou para nós os exames e nós levamos para a pediatra, né? Porque antes a gente já havia também várias vezes levado para a pediatra, achava que era assim, algum verme, alguma coisa, e ela sempre receitava remédios para verme, né? Mas quando nós chegamos lá na pediatra, onde nós mostramos o exame para ela e que ela constatou que era câncer, foi o pior momento para nós. Porque o pior momento é quando você fica sabendo, está tudo bem, né? E o pior momento é quando você vê que aquilo que de repente você não queria acontece na sua vida, na vida da sua família, né, de uma filha, né, que é uma pessoa que você ama muito. Então, a partir daquele momento lá, foi um momento assim que a gente passou um grande baque na nossa vida. Nós saímos dali e nós fomos direto em casa, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei junto com a minha esposa em casa. Nós choramos, não vou falar que nós não choramos, embora Deus nos fortaleceu, mas nós choramos bastante, ajoelhamos na nossa cama, eu e minha esposa de mãos dadas, oramos a Deus e nós acreditávamos e acreditamos também que o que nós passamos foi por fortalecimento da nossa fé, né? Naquele momento nós contamos para minha sogra estava em casa também, né? Já começamos a louvar a Deus dia e noite. Aí ela já falou que a gente teria que correr rápido pro hospital. Só deu tempo de nós irmos em casa, pegarmos as roupas assim e já levar no hospital aqui em Maringá, no Santa Casa. Aí aqui no hospital de Maringá, na Santa Casa, eles internaram ela, começou a fazer alguns exames. Só que a gente viu ali que estava muito devagar o trabalho que eles faziam. E nisso a gente conversou com o apóstolo Celso Santos, conversamos ele falou para os irmãos da igreja, nós também falamos, e nós entramos numa campanha de oração, né? O pessoal lá na igreja, nós no hospital, louvando a Deus, sempre com fé em Deus, sempre confiantes. Inclusive depois nós ficamos sabendo que ali no hospital eles abriram visita para várias pessoas para visitar a nossa filha, porque falava que não era um caso perdido. Os médicos eram um caso assim que qualquer hora ela poderia vir a óbito, né? Mas Deus foi quem nos fortaleceu nesse momento. Eram 3 tumores, um de 10 centímetros. A princípio ele estava com 8 centímetros quando foi diagnosticado, no rim direito, e mais 2 na barriga. Já tinha passado do rim para a barriga, ou seja, já tinha dado metástase. E os 3 tumores eram malignos. Em uma semana os tumores cresceram. O de 8 foi para 10 centímetros,
2 foi para 4 e o de 3 foi para 5 centímetros. E a médica, ela falou assim, olha, é um caso gravíssimo, né? Porque ela está sangrando todos os dias. Então o apóstolo, nós pedimos a oração para ele foi na Santa Casa, que a princípio ela estava aqui na Santa Casa, orou por ela. Eu acredito que naquele momento da oração ali ela foi curada, porque ela ficou quente, nós pegamos ela no colo, o apóstolo orou, inclusive ela dormiu na oração, eu acredito que ela foi anestesiada naquele momento. E o apóstolo orou muito e até renunciou aos seus milagres por aquela vida, ele falou na oração, né? Uma oração muito forte. E ele falou assim, mas Deus deixou os médicos da terra também, temos que fazer a nossa parte, leva ela para Curitiba. Daí as irmãs, né, da igreja também, a pastora Vanusa falou para levar para Curitiba, que são mais especialistas, né? Como meu esposo relatou, a Santa Casa, eles abriram visitação para todas as pessoas e geralmente são poucas pessoas que visitam, né? Então eles já sabiam que ela corria risco de morte, mas não chegou a falar para nós. E quando chegou em Curitiba, nós pegamos o voo, chegamos em Curitiba, o médico falou assim, olha mãe, pai, a sua filha ela pode morrer a qualquer momento. É um caso gravíssimo, tá? Eu preciso da ressonância magnética para fazer a cirurgia para retirada desse tumor. E eu preciso dessa ressonância magnética, senão não tem como fazer essa cirurgia. E a médica de Maringá falou que não precisava fazer ressonância. Na verdade, a gente sentiu que ela já estava, né, já tinha... O caso estava como perdido, né, para ela, mas ela não chegou a falar para nós isso. E é interessante que a cada movimento, a cada passo que a gente tinha que fazer isso, né, a gente via as mãos de Deus, né? Igual a Gisele comentou, a minha esposa comentou, que nós chegamos lá e não tinha ressonância magnética, só que ele precisava para, como diz o ditado, né, precisava para ontem esses exames. E ligávamos para vários hospitais, para vários lugares e não tinha como fazer a primeira ressonância que ia conseguir iria ser dali 30 dias, o que a gente conseguiu mais rápido. Mas a palavra de Deus diz, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. Então nós confiamos no Senhor, começamos a orar, né, como eu disse, desde que a gente ficou sabendo, nossa vida já é em constante oração, mas a gente entregou os nossos caminhos de verdade ao Senhor, confiamos nele e ele foi abrindo as portas. Aquilo que era para a gente conseguir dali um mês, na mesma noite a gente conseguiu. Porém sem anestesista, né? Sem médico anestesista por causa do horário. E Deus anestesiou nossa filha. Nós oramos, uma ressonância, que as enfermeiras falaram assim, olha, uma criança é difícil ficar quieta, porque até um adulto é difícil, porque é 1h30 de ressonância. E daí ali nós oramos, a pastora orou, nós oramos, e é muito barulhento, né, o barulho da ressonância. E é onde que ela ficou anestesiada, né? Deus anestesiou ela e deu certo para fazer a ressonância. Os médicos se surpreenderam, porque sem anestesia, né? E no outro dia deu para fazer a cirurgia. Naquele momento, né, nós ficamos assim, sem chão. Por quê? Porque o médico falou assim, olha, a gente não garante, mas ao mesmo tempo nós confiamos no Deus de Israel, no Deus do impossível. Porque em Lucas 1,37 está escrito que nada é impossível para Deus. Então nós cremos no Deus do impossível, o apóstolo e a igreja toda orando, várias igrejas orando, o apóstolo pagando o preço de oração, nós orando, jejuando e louvando no hospital, porque é fácil você louvar quando está tudo bem, né? É difícil você louvar em meio às lutas. E nesse momento nós louvamos no corredor do hospital, nós dobramos nosso joelho e naquele momento que nós entregamos ela ali na porta da sala, né, Júnior? Que colocou aquela roupinha, né, tirou a roupinha dela, colocou uma roupinha verde e daí ali ela foi anestesiada, ela caiu para trás. Ali você sente que é Deus ou é Deus, porque, né, nós entregamos, seja feita a vontade do Senhor. Então Deus, ele através da oração, né, ele muda as circunstâncias. O caso dela era como perdido. O médico falou, pode morrer a qualquer momento. São 3 câncer malignos que estão em estágio avançados.
e já deram metástase. Então, quando o homem fala essa palavra, você tem que falar a palavra de Deus. Fala, não, nós falamos para você, doutor, nós cremos no médico dos médicos, Deus vai usar a sua mão nessa cirurgia e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E a cirurgia, que era para demorar 6 horas, e ele falou que não garantia que tirasse todos os tumores, né, ao mesmo tempo, e Deus, ele na sua infinita bondade e misericórdia, ele operou esse milagre na nossa filha, né, ele operou ela aquela noite, e através das orações, né, nós somos muito gratos à Igreja Batista Renovada, ao nosso querido apóstolo Celso Santos. Ele é pastor nosso, ele é o nosso padrinho de casamento, né? Nós estamos na igreja desde 2004 e não é porque nós estamos na igreja que nós estamos livres de lutas. Pelo contrário, as lutas elas vêm, mas Deus, ele nos dá a vitória. O inimigo se levanta, mas se levanta para cair. E se tem uma coisa que nós aprendemos com o apóstolo, com a igreja, é ter fé, acreditar no Deus do impossível, né? Então, hoje nossa filha está aqui, para a honra e glória do Senhor, ela está curada, né? O inimigo, ele teve uma fúria muito grande contra a vida dela, até inclusive quando nós fomos para Curitiba, o apóstolo teve uma visão, ele me ligou, falou assim, olha Gisele, eu tive uma visão com vocês, eu via o inimigo querendo matar a Ana Beatriz, na minha visão, mas eu via que Deus estava entregando a cura para ela. Deus me mostrou entregando a cura para ela. E Ele ainda vai te dar mais uma vida, porque Deus não tira nada de ninguém, Ele acrescenta. E então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. Eu estava grávida de 4 meses e não sabia. Deus é tão tremendo, né? Para o testemunho ser mais forte ainda, Ele deu mais uma vida, né, para mim, deu a Maria Vitória, que está aqui no colo do meu esposo. Para comemorar a vitória da Ana Beatriz, nós colocamos o nome dela de Maria Vitória. Eu sou prova e testemunha dessas verdades. Quando esta família, num desespero total, sem solução, com a filha desenganada pela medicina, nos procurou aqui em Maringá e contou a sua história. Essa família pertence à nossa igreja. Quando elas contaram para mim, que eu sou o pastor deles, e disseram, olha apóstolo, a luta na nossa casa é assim. Eu disse para eles, não tenham medo, nós estamos com vocês nesta peleja. Porque a Bíblia diz que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Hoje, o testemunho deles é de alegria, mas o período da enfermidade e da doença não foi fácil para este casal. Teve dias que eu ligava para eles todos os dias, trazendo uma palavra de conforto, de esperança no coração deles. Quando foi um determinado dia, quando o médico desenganou, eles estavam, a menina internada aqui em Maringá, na Santa Casa, e eles me chamaram para dar essa notícia negativa. Quando eu entrei no quarto, ela estava ali naquele quarto, naquela cama, a família reunida. Naquela tarde, eu dobrei o meu joelho na cama e eu orei e eu disse para Deus, Deus, esqueça tudo que eu pedi para mim, porque eu tinha feito uma campanha de oração e jejum e eu tinha feito por alguns propósitos pessoais. Mas naquele dia, eu renunciei tudo que eu havia orado para mim e eu disse, se o Senhor curar esta menina, dar vitória a ela, eu já vou ficar feliz. Eu espero quantos anos for o Senhor me abençoar naquilo que eu orei. Quando eu terminei de orar, desceu uma unção muito grande dentro do quarto. A glória de Deus se manifestou, foi línguas estranhas. O fogo de Deus foi tremendo ali. Quando terminamos ali, que aquela unção tremenda, eu disse para a família, essa menina está curada. Logo levaram ela para Curitiba e lá em Curitiba, o médico constatou que a menina estava livre da enfermidade. Nesse momento as pessoas começam a criticar-nos, né? Falando que aquilo lá é porque a gente está em pecado, porque a gente deixou isso, deixou aquilo. Mas na Maria, né? Mas isso é interessante porque a Gisele lembra que quando aconteceu isso, nós dobramos o nosso joelho no chão e nós falamos, Senhor, nós repreendemos toda oração contrária, toda oração destinada a outro Deus que não seja o Senhor, e para que Deus aceitasse somente as orações direcionadas a Ele, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Nós estamos fazendo curso de teologia, né, para aprender mais sobre a palavra de Deus, aprender mais de Deus, e nós estávamos fazendo uma aula com o professor Paulo,
onde nós estávamos estudando o livro de Jó, né? A gente fala muito assim que nós confiamos em Deus, que Deus é nosso Deus. E o professor perguntou aquele dia: Deus pode falar o mesmo que ele falou de Jó, de você? Você fala que confia em Deus, mas e Deus pode confiar em você? Naquele dia eu orei a Deus e falei: Senhor, pode confiar em mim. E Deus confiou em mim. Então eu creio que o que nós passamos é para fortalecer a nossa fé. Eu creio que a minha filha, as minhas filhas vão ser muito usadas por Deus, e me coloco também na disposição de Deus para que Ele nos use. E não tem como a gente falar de algo que a gente não conhece. Assim como Jó falou que conhecia Deus de ouvir, mas depois do que ele passou, ele falou que conhecia Deus de perto, de intimidade. E assim eu creio que foi com a nossa família. Eu creio que foi um propósito de Deus para aumentar a nossa fé e para nós termos um testemunho, para fortalecer muitas pessoas que possam passar pelo mesmo problema e dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Essa menina aqui é uma ungida do Senhor, escolhida desde o meu ventre, porque quando eu estava para ganhar ela, o apóstolo nos chamou lá na frente da igreja e ele falou assim: olha, Gisele, Deus está te dando um livramento no parto, para você e para tua filha. E ele falou assim: você vai lembrar desta noite, porque Deus já cortou o laço que o inimigo já tinha armado contra você e a tua filha. E daí quando foi para ter ela, o Júnior lembra, né, Júnior? O médico, ele demorou mais de 1 hora para tirar ela do meu ventre. Por quê? Porque ela estava com o sangue todo coagulado, tinha dado descolamento de placenta e não tinha como ela sobreviver, né, dentro da minha barriga daquele jeito. Foi um milagre, tanto é que o médico reconheceu, né, Júnior? O doutor reconheceu a mão de Deus, porque ela foi assim, ela sobreviveu sem respirar dentro da minha barriga, com o sangue, né, todo coagulado. E ela ficou saindo sangue do ouvido, do nariz e da boca durante 1 semana após o parto. E o médico, depois de 1 semana, que ele achou que, né, Júnior, que o problema era com ele, né, que ele achou, ele deveria ter tirado antes. Eu falei: não, doutor, isso daí, eu falei, o milagre de Deus, que Deus fez. Por quê? O apóstolo, Deus mostrou para ele que o inimigo tinha armado um laço, mas Deus é tremendo e ele cortou o laço do inimigo. Durante o tratamento da Ana Beatriz, ela teve que passar por radioterapia, quimioterapia, e nesse inteirinho ela teve pneumonia nos 2 pulmões. O inimigo estava com muita fúria da vida dela e nesse meio tempo ela acabou pegando pneumonia nos 2 pulmões, ficou muito magrinha, ela não comia. Então, assim, foi um momento muito difícil das nossas vidas. Ela, né, ficou carequinha, caiu o cabelinho dela. E ela até me pediu: mamãe, eu queria muito que você comprasse uma peruquinha para mim. Porque ela estava com vergonha dos amiguinhos dela, da escola. Daí depois ela parou de ir para a escola, né, porque devido à imunidade baixa. E daí ela acabou pedindo para mim comprar a peruquinha para ela, porque ela estava se sentindo envergonhada, que as crianças ficavam dando risada dela. E daí logo depois ela parou de ir para a escola, devido à imunidade muito baixa, né? Então foi um momento muito difícil, ela com essa pneumonia nos 2 pulmões, a médica ficou muito preocupada. E ela não comia, né? Porque não perdeu a fome, né, de comer. Mas graças a Deus, Deus fez um milagre sobrenatural, né, Júnior? Chegou um momento em que a Ana Beatriz estava fazendo quimioterapia, mas o médico já não conseguia pegar as veias dela. Aí onde que veio um pessoal de Curitiba aqui para fazer um tratamento específico para facilitar a quimioterapia. Nós levamos aqui no Hospital São Marcos e quando nós vimos, eles fizeram um catéter, colocaram um catéter no pescoço dela, né? E aquilo lá atrapalhou ela, assim, porque é uma criança, né? Criança está brincando para todo lado, toda hora, todo momento. Então, aquela época, o que mais, assim, a gente ficava triste era a pessoa dela em si, que a gente via que ela estava debilitada. Igual a Gisele comentou, a questão da peruquinha, o cabelo dela ia pentear, cada vez caía mais até que ela ficou careca. Mesmo sendo criança, tem a sua certa vaidade, né? Então esse foi uma das coisas assim, que a gente sofria bastante,
né? Mas em tudo a gente viu a mão de Deus. Aí, como o nosso tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, a observação, tudo a gente tinha que estar fazendo em Curitiba, estava ficando muito caro, porque a gente, como ela estava assim com saúde frágil, nós tínhamos que ir de avião, então estava ficando caro. E a gente até cogitou de estar fazendo o resto do tratamento aqui em Maringá. Só que nós fomos conversar com a médica aqui em Maringá e nós vimos que o inimigo estava usando a boca da médica, onde que ela toda hora estava falando que a nossa filha poderia vir morrer a qualquer hora, de repente não era pela doença em si, mas era por aceleramento de coração, que o corpo não ia aguentar, e ela todo momento estava falando para nós assinarmos um termo de responsabilidade de morte. Então eu creio que se a gente tivesse assinado esse termo, a gente estaria dando legalidade para o inimigo estar agindo sobre as nossas vidas. Então não é tudo que o médico fala, não é tudo que as pessoas falam que a gente tem que aceitar. A gente tem que levar, a gente não tem que ser, espiritualizar as coisas, mas a gente tem que ser espiritual. É o que a gente aprendeu com o nosso apóstolo Celso Santos. Nós temos que ter o discernimento do que é de Deus, do que não é. Em tudo, todas as atitudes que nós formos tomar, orar a Deus para Deus nos guiar os nossos passos, nossas atitudes. Isso é uma prova que Jesus cura. Jesus cura qualquer tipo de enfermidades. Lucas 1,37 está escrito: porque para Deus não haverá impossíveis em nenhuma de suas promessas. E a cura é uma promessa de Deus. A saúde é uma dádiva e uma promessa de Deus. A família Bianchini hoje está vivendo tempos de alegria, de vitória, de bênçãos. E o depoimento deles é para mostrar para você que está agora nos assistindo e assistindo essa parte que me cabe. Ele, o Senhor, tem poder de mudar a sua vida. Busque a Deus, venha para a casa de Deus, faça como esta família. Eles são membros aqui da Igreja Batista Renovada e Deus está abençoando muito. Depois da tempestade, da provação, do vento que soprou, agora estão desfrutando da bonança. Que Deus possa te abençoar, que o testemunho desse casal sirva de inspiração para você que está sofrendo, para você buscar em Deus, porque Deus sempre terá uma saída e uma solução para a sua vida. Muito obrigado, parabéns família Bianchini, parabéns Júnior Bianchini, Gisele Bianchini e essas 3 meninas abençoadas de Deus. Que Deus continue revelando aos vossos corações e mostrando a graça dele na vida de vocês. Um abraço de todo o coração do vosso pastor e vosso amigo apóstolo Celso Santos. Essa é a história da nossa família, uma história de milagres. Nós somos escolhidos por Deus, como está escrito em 1 Pedro 2,9, que nós somos a nação eleita, o povo santo, o povo adquirido. Nós somos o sacerdócio real, então nós somos princesas do Senhor, príncipes do Senhor. Então nós estamos aqui para testemunhar essa grande vitória da parte de Deus, e nós somos profetas do Senhor também. Nós aprendemos com o apóstolo a profetizarmos a vitória, a cura, a libertação, e nós estamos aqui hoje com muito amor no coração para deixar essa mensagem no coração de cada um de vocês, membros da Batista Renovada, pessoas desse Brasil inteiro, deste mundo inteiro, que eu creio que vai chegar este testemunho em vários lugares do mundo inteiro,
que pessoas que vão estar passando por este mesmo problema e vão crer no Deus do impossível, no Deus de Isaías 53, versículo 4 e 5, o Deus que diz que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Amém? Glórias a Deus. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida e por tudo que ainda irá de fazer. Amém.